Irmãos, graça e paz, é bom estar com vocês, mesmo de forma virtual. Convido você a abrir a sua Bíblia aí, no livro do Evangelista João, João capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, vamos ler os versos 1 até o versículo 12. João, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Escute com atenção, com fé, a palavra do Senhor, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Querido irmão, não sei se você já experimentou, já passou pela situação de passar por uma entrevista de emprego. Se você passou por alguma situação inusitada, diferente, no qual você, muito nervoso, cometeu algum mico, alguma situação embaraçosa, coloca aqui nos comentários, escreva aí, interaja com a gente, para que a gente então possa trocar algum tipo de experiência. Certamente você, numa entrevista de emprego, numa seleção simplificada, você pôs a sua melhor roupa, você se apresentou tentando agradar àquele que estava selecionando, recrutando os seus serviços. Num ambiente como esse, a gente é tentado, muitas vezes, a até ser quem nós não somos. E então, a gente, para agradar, nós tentamos ali exibir um cartão de visitas, muitas vezes diferente do que a gente é. A gente fala coisas do tipo: eu vim para transformar essa empresa, eu estou aqui para somar com esse emprego, com essa empresa, com esse local de trabalho, e a gente fala coisas desse tipo. Eu não sei o que você pensa quando lê esse texto tão conhecido. João capítulo 2, o texto que lemos, é um desses textos conhecidos, mas que muitas vezes causa de forma errônea alguns pensamentos, alguns entendimentos equivocados acerca do real sentido do texto. Para muitos, um milagre como esse não é um cartão de visitas digno de um Salvador. Afinal de contas, Jesus estava numa festa onde havia ali muita bebida, onde havia ali muita celebração, e talvez para muitos essa não seja uma imagem digna de um Salvador, do Messias prometido, de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero caminhar com você, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa meditar nessa noite acerca de transformação. Nós vamos falar acerca daquilo que Deus faz. Eu já adianto para você, só o Senhor faz essa transformação que vamos tratar nessa noite. Peço que você volte os seus olhos ao texto. Nós vamos ver logo no início o texto sagrado dizendo que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma dessas vilas pequenas, uma vilinha
que tinha cerca de 200 habitantes, então até mesmo menor do que muitas cidadezinhas do interior do nosso estado. 200 habitantes compunham ali aquela comunidade, e você sabe como festa, evento num lugar pequeno, atrai todo mundo que mora ali. É como no interior também, quando há algum evento pouquinho de um porte maior, as pessoas afluem, as pessoas vão para lá para participarem. E foi assim. A celebração de um casamento judaico, ela se dava por pelo menos 7 dias, então era algo dispendioso, era algo que movimentava a sociedade daquela época, e então eu quero que você se ambiente aqui nesse casamento. Muito embora o casamento seja o cenário para o que está para acontecer, nós não vamos falar propriamente sobre casamento. Nós não vamos nos deter em aspectos sociais do casamento, mas nós vamos tratar acerca do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero que você preste atenção no verso 11, porque esse versículo deixa claro que esse é o cartão de visitas do Senhor Jesus. Diz assim no verso 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que é que tem a ver cartão de visitas com esse texto que estamos lendo? O que é que isso nos faz lembrar ou pensar à luz desse texto? Nos faz pensar de que Jesus está iniciando o seu ministério e é assim que ele decide começar. E eu quero que você entenda, para a gente aproveitar o texto, para que o texto possa dizer o que ele de fato diz, eu quero que você se volte aqui para um diálogo, no mínimo estranho. Eu tenho certeza que um dia você já achou esse diálogo de Jesus e sua mãe, no mínimo inusitado. Verso 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O problema todos nós já sabemos. A festa estava acontecendo e no meio da festa chega uma notícia bombástica: acabou o vinho. Essa era a senha para que os convidados batessem em retirada, a celebração então findasse e os noivos ficassem extremamente envergonhados. Essa era uma situação para ser comentada pelo resto da história daquela comunidade ali pequenininha de Caná da Galileia. Mas o que acontece aqui é que Jesus, sendo interpelado pela sua mãe, Maria chega até o mestre, até o seu filho, e então apresenta o problema que nós conhecemos aqui: acabou o vinho. A celebração está por um fio. A alegria se findou. Sim, há um problema aqui. Jesus então responde com algo que eu já falei anteriormente, parece inusitado. Primeiro porque a forma como ele trata a sua própria mãe parece para nós ocidentais uma forma agressiva, talvez até uma malcriação do Senhor Jesus para com a sua mãe, mas não é isso. Esse tratamento aqui é respeitoso, esse tratamento aqui seria o equivalente mais ou menos de senhora, mulher ou senhora, que tenho eu contigo? E ele então diz: ainda não é chegada a minha hora. Você vai entender que hora é essa que o Senhor Jesus está se referindo quando você passear junto comigo por alguns versos, alguns textos bíblicos, aqui mesmo no livro do Evangelho de João. Vá então, mantenha sua Bíblia aberta, vá comigo aí para o capítulo 8. Capítulo 8, verso de número 20, diz assim, João 8, 20 diz: essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Vire sua página, vire aí a página da sua Bíblia, e você vai se deparar aí com João 7, verso 30. João 7, verso 30, diz assim: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque
ainda não era chegada a sua hora. Agora me acompanhe no capítulo 12, verso 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tenha mais paciência, o texto talvez que vá esclarecer a pergunta que fizemos aqui inicialmente. Que hora é essa que Jesus está se referindo aqui, dialogando com Maria? Capítulo 13, versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, eu vou repetir. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que hora era essa, irmãos, a qual Jesus se referia? Sim, respondendo ao que Maria estava colocando, há um problema. Jesus responde com uma colocação aparentemente enigmática. O que Jesus está mencionando, essa hora era a hora da sua crucificação, era a hora da morte de Cristo Jesus, era o momento pelo qual ele veio, ele encarnou, ele veio a esse mundo que jaz no maligno para nos salvar, para redimir, para libertar o homem vil, pecador. O Senhor Jesus, então, mencionava aquela hora tão cruenta, tão difícil, e ele então se vira para Maria e diz, ele como quem diz assim, não é chegada a hora da minha morte, mas eu darei uma pequena mostra do que está para acontecer, do que eu farei, do que está por vir. Não chegou a hora em que eu serei colocado no madeiro, morrerei pelo meu povo, mas como uma introdução, um cartão de visitas, uma apresentação, eu vou deixar um gostinho do que está por vir. Esse Jesus bendito, ele então introduz algo tão precioso e crucial à fé cristã, que é a sua morte. Irmãos, num momento difícil como esse, onde a alegria cessou, o texto não diz, mas onde talvez, se essa crise estabelecida chegasse ao ouvido das pessoas, certamente a música cessaria, certamente o burburinho iniciaria, correria a boca pequena e grande, que aqueles noivos não haviam tido condições de patrocinar essa festa, e a alegria estaria então por um fio. A resposta de Jesus é conduzida pela confiança que sua própria mãe tinha. Perceba que Maria não vai até ao mestre de cerimônias. O texto nos fala aqui, se você está lendo a sua Bíblia na versão revista e atualizada, mestre Sala. Mestre Sala. Era aquele homem, aquela pessoa encarregada de organizar toda a cerimônia, toda a festa. Mais ou menos como um cerimonial seria nos tempos modernos. Maria não vai até o cerimonialista, mas ela vai até aquele que pode resolver. Ela vai até aquele que é poderoso para restaurar a nossa alegria e para transformar aquilo que parece perdido em algo que é uma oportunidade para a glória de Deus ser manifesta. Maria então dá uma ordem e ela então diz aos serventes encarregados em suprir aquele casamento: façam tudo o que o meu filho disser. Façam tudo o que ele disser. Fazei tudo o que ele vos disser. O verso 6 diz o que Cristo Jesus então vai fazer. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. O judeu é um povo diferenciado, e por razões religiosas,
mantinham nas suas casas talhas ou vasos, recipientes de cerâmica ou de pedra, como é o caso aqui. E Jesus aproveitou daquela ocasião, daquela oportunidade, então, e ordenou que se enchesse aqueles vasos grandes. Eram, pelo menos, o texto diz que eram 6, e cada um cabia, então, pelo menos 100 litros. Tínhamos, então, um total de 600 litros. Jesus manda, os homens obedecem, e aqui está a ocasião da transformação. Verso 7 diz: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Aqui talvez tenha havido uma grande interrogação no coração daqueles homens. Talvez até tenham zombado, talvez até tenham se surpreendido, porque a informação que chegou é que está faltando vinho. E Jesus, aquele convidado especial, ele então manda que se encha de água. Irmãos, não apenas a coloração é diferente, mas o sabor é diferente, a substância é diferente. Então, por que Jesus manda que se encha as águas? Então, por que ele ordena, ele dá uma ordem tão inusitada como essa? Os homens então enchem as talhas de água, aquilo que era usado para a purificação dos homens piedosos, aquilo que era utilizado para que as pessoas se lavassem antes das refeições, durante as refeições, após as refeições, antes dos sacrifícios e após os sacrifícios, seria usado aqui como instrumento para que a glória de Deus fosse manifestada entre os homens. Então lhes determinou, verso 8, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Aquele cerimonialista, aquele mestre-sala, ele então se achega, sem saber de nada, mas o texto informa que os serventes o sabiam. O mestre-sala prova daquela água que havia se tornado vinho, e ele então se surpreende. Ele então diz o que talvez qualquer um de nós diríamos, qualquer um de nós falaríamos se nós fôssemos os responsáveis por uma celebração naquele período. Ele diz então, ele fala ao noivo: eu nunca vi um sujeito colocar o vinho melhor para o final. Nunca vi. A lógica aqui é exatamente essa, querido irmão. Como as festas duravam muito tempo, falei aqui pelo menos 7 dias, as pessoas então comiam, bebiam e se fartavam, e quando já estavam satisfeitas, mais do que satisfeitas, você está me entendendo muito bem, elas então eram apresentadas a comida e a bebida de qualidade inferior, porque também era o costume. Mas a lógica é alterada aqui. Se nós entendermos que a hora a qual o Senhor Jesus está se referindo aqui no verso 4, respondendo à sua mãe, que essa hora era a hora da sua morte, e que ela não havia chegado, mas que ele, mesmo assim, ele irá fazer algo, ele vai responder a essa situação. O que é que Jesus então está fazendo? Que espécie de cartão de visitas é esse que ele está apresentando aqui a esse povo? Já houve, infelizmente, quem dissesse que esse milagre não era um milagre tão importante assim. Mas eu afirmo a vocês, com base na palavra de Deus, não havia ocasião e não havia forma melhor cartão de visitas ao nosso Salvador do que fazer o que ele fez aqui em Caná da Galileia. Para uma mente judaica, para mim e para você não, mas para um judeu daquele período, ter
as águas mudando de cor, certamente trazia à memória uma ocasião muito especial, que era então narrada de geração a geração. Êxodo capítulo 7, fala de Moisés se dirigindo a Faraó, e então Moisés estende no poder do Senhor o seu cajado sobre as águas do Egito, e aquilo que era translúcido, aquilo que era na coloração que conhecemos de água, se converteu em sangue. As águas se tornaram avermelhadas, as águas se tornaram em sangue. E aquele era o sinal que Deus dava ao povo do Egito, e o sinal do libertador de Israel, Moisés. Esse primeiro sinal era o sinal de morte. O sinal de morte. Deus estava por fazer algo muito importante naquela ocasião, algo marcante, não apenas na história do povo judeu, mas na história da cristandade, na história da igreja. Aquele momento, a morte era comunicada ali como juízo de Deus sobre o povo do Egito, sobre Faraó, e a libertação do povo de Deus estava em curso. Jesus então escolhe de modo extremamente apropriado, na sua infinita sabedoria. Ele então converte água em algo semelhante a sangue. Ele então transforma aquilo que era visto por homens como significando a purificação externa, apontando para uma purificação do coração. Ele utiliza para comunicar aquilo que ele faria quando ele fosse pendurado no madeiro, quando ele fosse estendido numa cruz, por causa do meu pecado e do seu pecado. O sinal de morte é comunicado aqui. O evangelista João é o único que não registra a última ceia, ocasião em que Jesus então estabelece a nossa tão saudosa ceia do Senhor, que há 3 meses nós já não celebramos. O evangelista João não registra. Esse é o modo pelo qual João registra o comunicado de que o Senhor Jesus irá morrer em favor de pecadores como eu e como você. A morte estava sendo comunicada, e talvez isso tenha causado certamente algum tipo de espanto no coração daquelas pessoas, mas certamente trouxe alegria, porque no momento em que o vinho acaba, no momento em que a celebração está para findar, há uma transformação poderosa, providencial, e a alegria é restaurada. Irmãos, talvez vocês tenham acompanhando o meu ministério, talvez você que esteja nos assistindo posteriormente, ou até mesmo agora, ao vivo, pense, todas as mensagens do pastor Henrique são iguais, muda só o texto. Glória a Deus por isso, porque o evangelho se trata disso. O homem pecador que carece da glória de Deus, e um Salvador bendito, que vem ao nosso encontro, nos salvar, nos restaurar, nos transformar, devolver a nossa alegria, e então nos conduzir a pastos verdejantes. Esse é o nosso Senhor. O Evangelho comunica essa boa notícia. Se há uma má notícia, iniciada aqui no início da narrativa, a boa notícia que Jesus comunica com a sua morte é que há esperança de transformação, há esperança de renovo, há esperança de salvação. E esse povo não perderia por esperar aquilo que o Senhor Jesus estava por fazer. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Agora você entende que não havia forma melhor de iniciar o ministério público do Senhor Jesus, fazendo o que ele fez aqui. Operando esse milagre maravilhoso e trazendo restauração ao coração daqueles que estavam presentes aqui.
com este Deus Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Que coisa maravilhosa! Que preciosidade é perceber a bondade e a sabedoria do Senhor em nos salvar. Talvez você tenha ouvido a narrativa do Evangelho e hoje, aí onde você está, você esteja ouvindo e dizendo: eu já sei de tudo isso. Mas quanto tempo faz que você não se dá conta de quão pecador você é e de quanto custou ao nosso Salvador nos resgatar? Ele pagou um alto preço. Ele morreu para nos resgatar. O texto fala de milagre, mas Jesus não veio para ser um milagreiro. O texto fala de casamento, mas não é para que a gente se dirija aos casais tratando desse texto. Certamente podemos trazer algum tipo de aplicação, mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é fazer eu e você percebermos o Salvador que temos. Maravilhoso, bondoso. Salvador que apresentou esse bendito cartão de visitas, demonstrando como ele faria para nos salvar. O mestre Sala, ele vai até o noivo errado. Sim, já que estamos aqui ambientados num casamento, o mestre Sala se dirige ao noivo, mas ele fala com o noivo que não tinha nenhum tipo de resposta a oferecer a esse homem. Ele não entendeu absolutamente nada. Mas eu e você sabemos que há um noivo, um outro noivo. Ele está aqui presente. E está presente no nosso meio também. E ele voltará. Seja você homem e tenha dificuldade em se identificar como noiva do Cordeiro, as Escrituras Sagradas nos afirmam que nós, Igreja do Senhor, somos a sua noiva. Estamos nos preparando para nos encontrarmos com Ele. O evangelista João inicia o relato do ministério público do Senhor Jesus falando e ambientando num casamento. Esse mesmo João, ele, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, ele termina, ele conclui com um casamento. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. A partir do versículo 1. Apocalipse 21, a partir do verso 1. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Que coisa maravilhosa! Você percebeu? Tudo terminará numa grande boda, as bodas do Cordeiro. O capítulo anterior de Apocalipse, capítulo 19,
Fala que bem-aventurados todos aqueles que estão participando, que foram convidados para as bodas do Cordeiro. O que Jesus comunica, dando uma pequena amostra da sua morte, é que a partir do sacrifício na cruz, ele traria a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Muitos têm investido a sua vida, a sua carreira em um tipo de evangelho que é baseado numa felicidade para aqui e agora. Muitos têm se comprometido com uma vida cristã rasa e que mantém você com os olhos fitos não nos céus, mas com os olhos fitos nas coisas que se podem ver e que se podem tocar e que se podem fazer. Mas o evangelho não se trata disso. O evangelho é transformador. E tal qual a água que é convertida em vinho, aqui em João 2, é necessário que nós sejamos transformados. É necessário que eu e você sejamos então mudados. Mas, queridos irmãos, não pense que a aparência ou as aparências farão de mim e de você homens e mulheres santos que adoram e que servem verdadeiramente ao Deus verdadeiro. As aparências enganam. Não adianta colorir a água. Não adianta talvez usar algum artifício, alguma pirotecnia. Não adianta talvez trazer o moralismo e dizer que isso é o evangelho. Não adianta, querido irmão, você achar que a teologia da prosperidade é o evangelho. Não adianta achar que o seu objetivo são os cargos e ofícios na igreja. Não adianta achar que você engana a Deus, vivendo a vida que você vive aí hoje, quando o seu coração não foi transformado por inteiro. O Senhor Jesus morreu numa cruz, e não foi para que houvesse a aparência de salvação, mas foi para que efetivamente pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser libertos. Aquilo que aconteceu tragicamente lá no Éden, Gênesis capítulo 3, o que houve ali foi a maior tragédia da humanidade. Talvez você não tenha se dado conta disso. Talvez o seu professor da universidade tenha incutido na sua mente. Talvez alguém muito intelectual tenha dito para você que Gênesis capítulo 3 não passa de uma lenda, mas é ali que inicia a causa da nossa tristeza profunda e da ausência que temos no nosso coração de algo que possa nos preencher e nos trazer transformação verdadeira. É por isso, querido irmão, que somente o milagre do Evangelho é capaz de transformar eu e você, pecadores, em pessoas aceitas por Deus. A conexão vai ser estabelecida ou restabelecida. O relacionamento vai ser refeito. A vida aqui nesse mundo será uma vida de percalço, certamente. Mas o que nos está prometido é um maravilhoso banquete celestial, um casamento perfeito, em que eu e você estaremos diante do nosso amado, o amado de nossas almas. Esse casamento, a história termina muito bem, a celebração continuou, e tudo correu bem. Nós não temos mais notícia, o Evangelho não é sobre isso. Não temos mais nenhum dado acerca dessas pessoas que se casaram aqui, como foi que eles se conduziram na vida. Mas nós sabemos que o nosso Salvador, a partir daqui, caminhou firmemente até a cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos. Querido irmão, querida irmã, você que nos escuta, que nos assiste agora,
ou você que nos assistirá posteriormente, você precisa saber e lembrar o seu coração que transformação verdadeira só pode partir do Senhor Jesus. Uma mudança de hábito talvez seja até saudável para a sua vida, mas não livrará a sua alma da condenação eterna. Uma mudança de perfil talvez tornará você bem-sucedido aqui nessa terra, mas não livrará você da condenação que lhe é devida. Não fará de você alguém que agrada ao Senhor, mas tornará você, no mínimo, um bom cidadão, ou alguém capaz, alguém que é bem-sucedido nos seus negócios. Por isso, o Evangelho é o único que liberta, é o único capaz de realizar transformação na sua vida. Talvez você diga: mas eu já conheço esse Jesus, eu já tenho Cristo, eu já tenho um relacionamento com o Senhor, eu tenho o meu coração, eu o amo, mas pastor, eu não consigo me livrar dessa depressão, eu não consigo me livrar dessa tristeza que me acomete, eu não consigo me livrar do pecado que tenazmente me assedia. E então, nós podemos então comparar a experiência, a vida cristã a um noivado. O noivado judaico, ele era um pouco diferente do nosso estilo aqui no Ocidente, nos dias de hoje. Um judeu noivava e o processo era mais ou menos assim. O cidadão apresentava ali o dote, uma soma de dinheiro ou de bens, e então oferecia em favor de alguma mulher, alguma moça, e se passava então um ano, todo o acordo, todo o acerto era feito com o pai da moça, aquela moça era prometida, e se passava então um ano em que o rapaz visitava a moça, na presença dos pais, ia até a casa dos pais para que pudesse ser conhecido e também se dar a conhecer. Nenhum tipo de contato mais íntimo era permitido, mas havia relacionamento, havia amor, havia interesse, havia uma promessa. Assim é todos nós que estamos aqui, sofrendo e lutando na carreira cristã. Nós temos um noivado com o Senhor. Nesse íntere, nesse processo, enquanto Ele não volta, nós estamos aqui, nós temos relacionamento com Ele, nós temos vida com Ele, nós nos encontramos com Ele, nós temos vida com o Senhor, mas o casamento perfeito, a vida plena, as alegrias vão se desfazer, como disse lá em Apocalipse capítulo 21, todo choro será enxugado, toda lágrima será enxuta, todo coração será tratado de maneira eficaz, de uma vez por todas, quando estivermos na presença santa dEle, quando tudo isso se acabar e estivermos na presença real, santa do Senhor. Que maravilha! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero concluir com alguns recados. Se você que nos assiste, nos acompanha ao vivo ou posteriormente, está aqui, veio até esse canal, talvez até de forma acidental, e você entende que tem dentro de você uma desconexão, uma tristeza profunda, uma insatisfação com a vida, uma vida que não faz sentido nenhum, você pode encontrar no Senhor a alegria verdadeira, a transformação da qual você precisa, a restauração da sua alma, você pode encontrar no Senhor Jesus. Isso não fará de você alguém imune ao sofrimento, aos percalços, às dores, às doenças, mas fará de você
prometido do Senhor. E quando esse dia chegar, você estará com Ele e Ele contigo. Se você que está nos acompanhando aqui ao vivo ou posteriormente e conhece o Senhor, mas está frio na fé, está fragilizado, já não consegue mais enxergar o Evangelho na vida cotidiana, não consegue vivenciar aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, renove o seu coração no Senhor Jesus, aquele que transforma não apenas água em vinho, mas um coração de pedra num coração de carne. Aquele que te deu a vida é capaz de restaurar você, é capaz de vivificar você, é capaz de trazer a você o avivamento verdadeiro, não o avivamento aparente, não as manifestações espetaculares, não o barulho, a pirotecnia, mas o arrependimento verdadeiro do pecado, o quebrantamento do coração, a vida piedosa, o anelo, o desejo pelas coisas do Senhor e pelo Evangelho verdadeiro. Troque isso que você tem consumido, que não é o Evangelho. Deixe de lado os hábitos que podem estar empatando uma vida saudável diante do Senhor. Volte ao começo de tudo e você verá um Senhor, um Salvador bendito, que se entregou por você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele seja encontrado em sua vida, visto em sua vida, para a glória do Senhor. Nós vamos para um cântico, mais um cântico, finalizando esse momento de culto, louvando o Senhor.